Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou do entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão essa que você pode encaminhar através do nosso e-mail que aparece aí no seu televisor. Mande a sugestão, um tema que você quer aprofundar, vai ser uma grande contribuição que você trará ao nosso programa, que é seu, o Personalidade Mais. Todos vocês estão acompanhando essas grandes mobilizações que vêm ocorrendo em todo o Brasil. Não diferente disso, na última semana, alguns jornais falaram em 1 milhão de pessoas, outros em 2 milhões. A verdade é uma só, o povo foi para a rua. Naturalmente que é um tema que interessa a todos nós, não sobre a ótica do partido A, do partido B, mas efetivamente o que está se passando na cabeça dos brasileiros. E eu trouxe a pessoa mais apropriada para tratar deste assunto. Eu recebo no programa Personalidade Mais de hoje o cientista político, sociólogo e escritor de grandes temas de grande público em todo o Brasil. Eu falo de Alberto Carlos Almeida. Alberto, muito obrigado pela sua vinda aqui à TV Mais. Você que é escritor de um livro que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Está aqui em minhas mãos, aliás, um excelente livro que é A Cabeça dos Brasileiros. Livro que trata de tudo aquilo que é do cotidiano do nosso dia a dia. Aqui fala de família, de sexualidade, de relações humanas. E você também tem um outro grande livro, que é A Cabeça do Eleitor, né? Eu gostaria de iniciar falando primeiro da A Cabeça dos Brasileiros, que tem muito a ver com este momento, quer dizer, o que está se passando na cabeça dos brasileiros por estarem efetivamente tomando as ruas, um grito de liberdade. Qual a sua avaliação sobre esse momento que passa o Brasil? O Brasil vem passando uma mudança que tem a ver com o aumento da escolarização da sociedade. Nesse livro eu mostro isso, que a sociedade brasileira é bastante dividida entre aqueles que têm o grau superior completo e aqueles que não têm o grau superior completo. Eles são muito diferentes em diversas visões de mundo, nas mentalidades. Uma coisa importante é a disposição até de militância política, que é o exemplo das manifestações. Na medida em que você melhora o grau de escolarização da população, isso vem acontecendo, isso não depende dos governantes, aliás, depende, os governantes têm que atender a demanda da população. A população vem demandando, depois que você conquista uma coisa, você demanda a seguinte, conquista uma coisa, demanda a seguinte. A população conquistou, uma parte importante da população brasileira, conquistou o ensino médio, por exemplo. Concluído o ensino médio, o que essas pessoas querem? Fazer o grau superior, fazer algum tipo de faculdade. Isso vem sendo atendido no Brasil. Podia ser mais atendido? Sem dúvida, mas também podia ser menos. Você faz uma associação nesse ponto de vista sobre a escolaridade, que é profundamente verdadeiro. Teve uma grande transformação na última década, até bandeira dos atuais governantes, tanto da Dilma quanto do Lula, que foi a ascensão da classe baixa, ou chama de classe C, classe D. Esta ascensão sobre o poder de consumo, o poder de compra, existiu também uma ascensão sobre o aspecto educacional. Na tua ótica, estas pessoas que tiveram uma evolução sobre o ponto de vista da formação educacional são mais livres, menos dependentes dos governos e com uma capacidade crítica maior? Orlando, eu diria, no livro não tem nenhum tipo de julgamento de valor, tá? Eu diria assim, são maneiras diferentes de ver o mundo, não existe uma maneira certa ou errada. Quando você tem uma escolarização, esse ponto que você tocou é muito importante, viu, Orlando? Porque houve essa expansão da classe de poder aquisitivo maior devido muito ao crédito, devido à expansão do consumo. Mas está lá também a expansão do nível escolar. É algo que vem vindo no Brasil e se acelerou um pouco nos últimos anos. E isso muda. A pessoa, por exemplo, passa a conectar mais o uso do recurso público com a falta de algum serviço que para ela é importante. Então, a pessoa de escolarização mais alta fala mais disso. Não por acaso, não foi só os protestos de agora, mas os protestos de 2013 chamaram muito a atenção dos impostos, ou o bom uso dos impostos, ou até mesmo a redução deles. E a questão da tarifa pública também, né? Que fomentou muito o passe livre na época. Não é só a demanda de serviços públicos de maior qualidade, até... Em alguma medida existe uma contradição entre uma coisa e outra. Se você não aumentar a arrecadação, como é que você vai ter serviços públicos de maior qualidade? É o gasto eficiente, sim, é importante, mas em algumas coisas o Brasil nem gasta tanto quanto outros países que até têm serviços privados, por exemplo, na educação. O Brasil não gasta tanto quanto a maioria dos países gasta. Perdão, educação não, saúde.
Na educação, o Brasil gasta mal, gasta muito em ensino superior e não gasta nos outros níveis escolares. Então, teria que haver um redimensionamento do que colocar em que área quando se diz respeito à educação. Mas o que acontece? A pessoa mais escolarizada passa a ter mais informação sobre temas dessa natureza. Mas você acredita que isso conseguiu ser universalizado no Brasil? Porque tem uma crítica, e aí eu não estou fazendo afirmação e uma pergunta, até porque você entrevistou quase 2.500 pessoas, te deu a base deste sentimento. Se critica muito que existe uma diferença muito grande no Brasil do Sul e do Sudeste e o Brasil do Norte e do Nordeste. Essa ascensão se deu de maneira verticalizada em todo o país? Ou tem diferenças ainda sob esse ponto de vista do avanço na formação educacional do indivíduo? Olha, é muito boa essa observação sua, Orlando, porque as diferenças relativas são mantidas, né? Quem saiu na frente melhora e continua na frente. Quem saiu atrás melhora e continua atrás. Porém, a melhoria do Nordeste, em particular do Nordeste, foi um pouco mais acelerada do que outras regiões do país. Avançou mais? Avançou mais. Você pegar todos os indicadores do Nordeste, comércio varejista, crescimento do PIB, expansão de empregos de melhor qualidade, proporcionalmente ao próprio Nordeste, comparando o Nordeste com ele próprio. Ele avançou mais do que o Sudeste. Mas comparado na escolarização, na base da formação educacional, sim, porque, avançou olha, também? Sim, a escolarização do Nordeste, até por conta da forte herança portuguesa, era muito ruim. Continua sendo, vem melhorando num passo mais rápido. E aí é inevitável, porque então, nas últimas eleições presidenciais, o PT tem uma vantagem melhor no Norte e Nordeste, enquanto o partido da oposição tem o desempenho melhor no Sul e no Sudeste. O que se dá, a própria última eleição da Dilma, ela garantiu a vitória dela de Minas para lá. Foi Minas, Rio de Janeiro, Nordeste, Isso. versus São Paulo e o Sul. O Norte é anulado pelo Centro-Oeste e vice-versa. O Norte dá a vitória ao PT, o Centro-Oeste dá a vitória ao PSDB. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, as diferenças são mais ou menos as mesmas, então as duas regiões se anulam. O que acontece? O Lula, quando foi eleito presidente em 2002, assumiu em 2003... Aliás, você tem um livro que trata exatamente... Que trata do processo eleitoral de 2002, o que 2002. antecedeu, o histórico que antecedeu. Quando ele foi eleito ali, ele, logo no primeiro ano de mandato, ele direcionou o governo para o atendimento aos mais pobres. Veja só, é uma oportunidade de mercado. Ele olha para o eleitorado, tem a ver com a ideologia dele, tem a ver de onde ele veio. Ele diz, olha, esse pessoal aqui podia ser melhor atendido. E vai lá e faz isso. E onde tem mais pobre no Brasil, tanto proporcionalmente quanto em níveis absolutos? No Nordeste. Então, por conta dessa prioridade, ele acabou dando prioridade regional ao Nordeste. E o Nordeste percebeu isto. Então, o reflexo, o resultado da eleição nada mais é do que reflexo de uma política pública. Se você tomar as duas últimas eleições presidenciais, a votação do PT no Nordeste na eleição de 2014 é praticamente a mesma, a diferença de 2 pontos percentuais, que a votação que ele teve em 2010. A grande mudança ocorreu em São Paulo. Tá? Em São Paulo, se nós tomarmos o segundo turno, somente o segundo turno, que é melhor o segundo turno, porque só tem dois candidatos, direto. PT e PSDB. Na eleição de 2010, a vantagem do PSDB sobre o PT foi de 10 pontos percentuais. 55, 45. Nesta eleição, a vantagem foi de 30. Não, foi muito grande. Foi muito grande. Então, 10 que votaram no PT, 10% dos eleitores que votaram no PT, deixaram o PT e votaram no PSDB de uma eleição para outra. Mas ainda nesse tema, e tem muito a ver com, até porque é a cabeça dos brasileiros, os programas sociais são muito maiores no Norte e no Nordeste. Exato. O que tem a crítica que diz que as pessoas são dependentes do modelo chavista que o governo financia. Eu não sou contra, eu acho que as pessoas que têm necessidade, os programas assistenciais. Só que também se critica de que não dão, a história de que não ensinam a pescar e dão o peixe. Tem a ver essa questão? Porque se aponta, São Paulo não tem. São Paulo as pessoas são mais independentes, tem a fonte de trabalho é mais farta, tem muito mais oportunidades. Em contrapartida, os programas sociais têm uma ascensão maior no Norte e Nordeste. Você acha que as pessoas são reféns e aí tem a predeterminação em votar no candidato do PT, do Lula? Olha, tem 1000 estudos sobre isso, né? Eu acho que não. Pensa o seguinte, as pessoas mais velhas, né, o beneficiário tem a ver com colocar o filho na escola. Essa criança vai ter uma escolarização maior e um programa dessa natureza, a morte é de morte morrida, né? Ele morre de morte morrida. Por quê? Essa criança não vai precisar, ela vai ter uma renda que no dia que ela formar a família,
a família dela não irá precisar de um programa tipo Bolsa Família. Programas dessa natureza tem em qualquer lugar do mundo. A Inglaterra tem Bolsa Aquecimento no Inverno, Bolsa Enterro, Bolsa Nascimento. Se você somar todos os benefícios sociais ingleses, está na página lá do Serviço Britânico. Olha, são muitos benefícios. Então, todo país tem benefícios dessa natureza. O que acontece no Brasil? Nós brasileiros, é uma escolha social, não foi esse ou aquele governo, nós escolhemos não escolarizar uma fatia grande da nossa população. Nós não assistimos essas pessoas do ponto de vista de prepará-las para a vida, com escolarização para entrar no mercado de trabalho. Essas pessoas hoje são mais velhas. Nós não contrataríamos para a nossa casa, sabe? Aquela mão de obra desqualificada que você não quer nem ver pintado. Então, é como o agricultor que muitas vezes é pago para não fazer a colheita. Não faz a colheita porque vai depreciar os preços do mercado. Nesse caso, muita gente, olha, é triste falar isso, mas como se você estivesse pagando essas pessoas para não vir procurar emprego, não. Porque vocês não foram educados para saber fazer alguma coisa, ainda mais no mundo que tem tecnologia, que muitas vezes hoje é preciso até um conhecimento rudimentar do inglês. Imagina, essas pessoas têm dificuldade de falar o português. Não conhecem, muitos têm dificuldade de escrever, ler. Então, é difícil, essas pessoas, não é que elas sejam dependentes ou deixem de ser, elas não são capazes de se alocar no atual mercado de trabalho. E o que você faz? Abandona essas pessoas? Talvez a criminalidade hoje fosse muito maior, muito mais acentuada, inclusive cresceu muito no Nordeste, se não fossem esses programas. Ou talvez essas pessoas fossem procurar, inchassem mais as grandes cidades do Sudeste. É um fato, estou falando um fato, não tem nada a ver com preconceito isto. Em todo lugar do mundo, essa votação que você muito bem chamou a atenção, o partido que atende lá e dá prioridade a esse discurso de atender os pobres, ele é mais votado na região mais pobre. Na Espanha isso acontece na Andaluzia. O Partido Socialista Espanhol é mais votado ali. Tá? E as regiões mais dinâmicas economicamente, você utilizou a terminologia onde as pessoas são mais independentes, a gente pode até falar grosseiramente, onde o governo é maior do que a sociedade, esse partido socialista, de matriz socialista, é mais votado. Onde a sociedade é mais forte que o governo, aí é o seu opositor. No caso da Espanha, é o PP espanhol, no caso do Brasil, é o PSDB. Isso é um fenômeno mundial. Alberto, mas nós percebemos uma reação. 2013, como nós aqui lembramos, os protestos que tomaram as ruas, era protestando contra a PEC, que queria tirar o poder do Ministério Público, outros era pelo aumento da tarifa, os governantes voltaram atrás, acabou surtindo um efeito, a maioria dos prefeitos hoje estão dando passe gratuito para o estudante, que foi, na verdade, o movimento Passe Livre. Nós vimos agora este movimento, né, muito grande, inegável, tanto que a presidente determinou que os ministros imediatamente dessem uma resposta à sociedade, se pronunciou ao longo da semana. O que se passa hoje, qual é a indignação que leva o brasileiro às ruas hoje? Na sua avaliação, qual é o ponto de vista? O que está faltando, além da crise econômica, que ainda não surtiu todo o efeito que possivelmente virá, não é por pessimismo, o próprio governo admite PIB zero, negativo até. PIB negativo. Por outro lado, o maior escândalo de corrupção que já se viu em termos de valores, quer dizer, um único gerente de terceiro escalão aceitou devolver 300 milhões de reais. É isso ou tem mais além? Você que é pesquisador, é sociólogo e sente no seio da sociedade qual é o clamor? O que na tua avaliação leva hoje a essa movimentação que não é típica de brasileiro? Nós temos que condicionar. O brasileiro sempre foi muito leniente, sempre foi muito tolerante com maus governantes, né? Nós passamos aqui em São Paulo gestões horrorosas na capital e nem por isso as pessoas foram à rua. Pita, enfim, outras administrações. O que leva o brasileiro hoje com tanto fervor às ruas? Orlando, você já mencionou algumas causas na sua pergunta. É um fenômeno complexo, nunca tem uma causa só. Então, escândalos são fatores de mobilização, é um fator de mobilização. A dificuldade econômica é um fator de mobilização. Eu colocaria um outro. O PT venceu 4 eleições presidenciais seguidas. Aqueles que não votaram no PT, tem muita gente que em 4 eleições seguidas não votou nenhuma vez no PT. Eles não se sentem representados. E a vida deles não melhorou num passo tão rápido como melhorou a vida daqueles que se sentem representados pelo PT. O que acontece no Brasil hoje? Um determinado grupo social, olha, a gente toma o exemplo de faculdades que no passado eram praticamente clubes de elite, que o Brasil mudou, isso independe dos governos, repito. Você tinha faculdade de medicina da USP, faculdade de medicina no Rio de Janeiro do FRJ, faculdade de direito, engenharia, essas que são mais de elite.
às vezes era suficiente, com frequência era suficiente que você fosse um aluno da melhor escola particular daquele município. E aí seus colegas ali, todo mundo que você conhecia que ia fazer medicina, todo mundo entrava naquela faculdade de medicina que era a melhor, em geral, de universidades não pagas, universidades gratuitas. Então, os melhores colégios de São Paulo levavam seus alunos para a USP na medicina, os melhores colégios do Rio faziam o mesmo. Isso não existe mais. Acabou, explodiu, não existe. Por quê? A internet é um fator, Enem é outro fator. O que acontece? Tem uma boa escola no Belém do Pará, uma outra em Manaus, uma outra no interior de São Paulo. Todo mundo faz vestibular, já sabe as provas, se prepara, e todo mundo consegue entrar nas melhores escolas de medicina. Então deixou de ser um clube fechado. Só que isso foi mais percebido por quem? Pela classe mais alta, que nessas 4 eleições não votou no PT. Então, de uma maneira geral, quem deu início a isso, a essa competitividade maior da sociedade brasileira, quem abriu a sociedade, foi o governo Fernando Henrique. Como? Gerando estabilidade de preço. Esse foi o primeiro passo. Alberto, eu vou te pedir licença, o assunto é muito empolgante. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar com a gente, com o escritor, sociólogo, cientista político, autor de best-sellers, entre eles A Cabeça do Brasileiro, mas nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o cientista político, sociólogo e autor de grandes livros, dentre eles A Cabeça dos Brasileiros, né? Alberto Carlos Almeida. Volto a mostrar aqui para vocês. Esse foi o recordista de venda? Recordista de venda. Esse foi recordista de venda. Sucesso, continua vendendo. Sucesso absoluto. Todas as bancas, né? Editora Record. Essa editora distribui muito. Hoje em dia todo mundo compra pela internet, facilmente encontrável pela internet. Aqui você não trata apenas de questões de pensamento. A Cabeça dos Brasileiros não é sob o ponto de vista político, é sob o ponto de vista de relações, valores, família, valores. Na sua avaliação, o que mudou assim muito, que tem uma visibilidade muito grande nas 2 últimas décadas? Quais são os valores que foram alterados? Eu tenho uma avaliação que, pessoal, as pessoas estão mais frias sob o ponto de vista de sentimento, sob o ponto de vista de relacionamento. A mídia social deixou as pessoas mais distantes fisicamente e, ao mesmo tempo, facilitou a comunicação. Tipo, por exemplo, eu fiz essa autocrítica comigo mesmo. Poxa, eu moro em apartamento com milhares de pessoas. Você não conhece todos os moradores. E eu venho de um bairro, eu nasci num bairro de periferia de São Bernardo, onde a gente conhecia o bairro todo quando era em casa. Isso, tenho 40 anos, saí do bairro eu tinha 20. O que tem mudado tão fortemente nas pessoas, nessas relações? E o porquê? Orlando, você está corretíssimo nessa observação. As relações entre as pessoas ficaram mais impessoais. O que você falou foi que no passado você viveu num bairro que as relações eram mais pessoais. A gente convivia na casa das pessoas sem ser parente. Sem ser parente. Ia jantar por uma casualidade, não era um jantar preparado. Aquelas festas juninas, o aniversário na garagem, era uma coisa muito mais humana. Eu percebo que hoje tem um distanciamento. E você, com o seu exemplo, coloca como um ponto importante a sua mudança. Mas mesmo aqueles que continuam morando no bairro que você morava, não tem mais isso que você tinha no passado. Diminuiu. Não é o fato. O fator violência colabora para isso. É uma soma, mas eu acho que talvez o mais importante seja como as pessoas concebem as relações agora interpessoais. São mais distantes. E esse elemento que a gente falou anteriormente, de uma sociedade mais competitiva, sabe o que aparece que as pessoas dizem assim? Pesquisa qualitativa, grupos focais, as pessoas dizem, o que está acontecendo com a vida sua hoje? A vida está muito corrida. Quando as pessoas dizem isso, mas o que as pessoas estão querendo dizer quando dizem que a vida está muito corrida? Elas estão querendo dizer o seguinte: se eu não trabalhar, se eu não tiver um foco muito claro na manutenção do meu padrão de vida, eu perco, porque tem alguém que está fazendo isso. Está vindo atrás querendo. É um mundo mais competitivo, a gente passou a viver. É a história que é igual bicicleta, se parar de pedalar, cai. É isso. Essa metáfora é perfeita. Estão todos pedalando, se parar de pedalar, eu caio e os outros passam na frente. Tá? Então isso altera as relações. Tudo que tem um lado bom acaba tendo um lado ruim também. Isso é algo que talvez não volte mais, quer dizer, é algo que mudou realmente. E a gente percebe,
ponto de vista pessoal, quer dizer, na questão da sexualidade, a idade, eu tenho lido alguma coisa, quer dizer, tanto meninos quanto meninas, provavelmente baixou muito. Você acha que está faltando diálogo entre a família, Alberto? Você acredita que valores estão sendo deixados de lado? Quer dizer, aquele sentimento um pouco de que a escola educa, o bate-papo, e também tem a ver com o mundo mais corrido. Eu, quando fui criado, quer dizer, eu tive a alegria de poder almoçar e jantar com os meus pais. Meu pai, eu venho de uma família de comerciante. Hoje isso está cada vez menor. As pessoas têm que trabalhar mais, estudar mais. Está aí a prova, quantidade de escolas particulares que tiveram, que você tem que pôr o filho na creche logo cedo, porque o marido trabalha, a mulher trabalha. O brasileiro está errando. Orlando, o que você falou tem algo muito importante aí dentro. Na hora que você fala que havia o jantar, comer junto com a família, o pai. O que acontece? Isso é geral, não é só no Brasil. A autoridade, ela foi perdendo autoridade. Você tinha autoridade de quem? Do pai, do padre, isso. Do professor, do pastor. Do pastor. Hoje não há essa autoridade mais. As pessoas, quem é a autoridade de cada indivíduo? É ele próprio. Ele até ouve, vamos ver o que meu pai tem para falar. Vamos ver o que o pastor... Não vai obedecer, a gente obedece. Pode obedecer, você escolhe. No final, você tem consciência que quem escolhe é você. Antes não. Antes é o seguinte, tem uma regra... muitos filhos, até hoje, em alguns lugares, mas cada vez menor, chamavam os pais de senhor e senhora. Isso acabou. Sim. Isso é um indicador relevante. Senhor e senhora é uma certa deferência. O professor era uma autoridade. Uma autoridade. Hoje você vai com o celular para a sala, os jovens vão com o celular. São Paulo não pode, tem uma lei minha que proíbe. Não façam isso, tem lei que proíbe. Agora, quando eu fui aluno de escola pública, né, me orgulho disso, numa época que a escola pública tinha um pouco mais de qualidade, verdade seja dita. A gente recebia o professor de pé. Ninguém nunca tinha me fila, mandou. Como é que é? Botava a mão para... Não, se cantava o hino nacional toda sexta-feira antes de entrar, coisa e tal. O professor, e eu falo isso de professores, tem dificuldade nas relações, muitas escolas, com o próprio aluno. Mas é o que eu pergunto, quem está errando? Porque tem um erro. Olha, o mundo mudou, o mundo mudou. Quando você fala houve perda de valor, quer dizer, um valor é substituído por outro. Mudança, eu acho que é o mais adequado é mudança. O mundo mudou. Para melhor ou pior, aí um julgamento de valor, mas ele mudou. Não é que não exista autoridade, ela existe, mas a autoridade hoje é muito mais questionada. A autoridade não tem aquela deferência, aquele respeito que tinha no passado. Manifestação não tem a ver com isso? Se você tivesse achando que o presidente é a maior autoridade, o governo é a maior autoridade, você não protestar contra exatamente. Ele. Então, isso pode vir a ficar mais frequente por conta desse fenômeno. A criança, né? A criança, cada vez numa idade menor, ela desafia os pais. Você pode ver isso como algo positivo, a interação maior entre pais e filhos. Eu tenho uma filha de 4 anos. Um dia eu estava no escritório falando, sobe para o seu quarto com a sua mãe. Ela falou, por quê? Eu falei, porque sim. Ela falou, porque sim não é resposta. Exato. E aí eu fiquei indignado, falei, minha mulher, falei, pô. Ela falou, não, porque tem um desenho que eles usam essa terminologia e tal. Quer dizer, também tem uma contaminação, né? Eu acho que tem uma dissipação de mensagens que não agrega. Mas olha, o que você falou, interessantíssimo isso. O que acontece hoje é que você precisa persuadir o outro, você tem que vender o que você quer. Você pediu para sua filha subir, ela esperou uma justificativa. Tem que ter o convencimento. Então, tudo bem, você vai gastar um pouco mais de tempo, mas você tem esse argumento. No passado não teria esse tinha convencimento nenhum. Então, era uma sociedade, nesse aspecto, a gente pode falar, uma sociedade mais autoritária. Hoje a sociedade é mais nivelada, mais democrática. As pessoas se veem mais como iguais. Isso tem muito a ver nas relações dos casais? Não é uma crítica. A mulher era mais submissa ao homem. Sem dúvida. É um fato. Até porque ela era muito mais do lar e a responsabilidade do trabalho, de garantir a renda, era do homem. Hoje isso é plenamente compartilhado. Teve uma mudança muito forte nesse aspecto, tem a ver com essa transformação da sociedade? Sem dúvida, quando você mencionou inicialmente aí a coisa da sexualidade, se pegar as gerações mais velhas, elas são muito mais conservadoras do ponto de vista sexual do que as gerações mais novas. Isso tem a ver com o papel da mulher na sociedade. Antes, se você reprimia muito mais a mulher, já faz muito tempo isso, a virgindade era um valor. Hoje, simplesmente, é o contrário. Se for, é feio. É estranho. É estranho. Passou de determinada idade, essa mulher tem problema. E se você tem uma filha, você não vai querer que essa filha seja uma bobinha na mão dos garotos, né? Ela tem que ser esperta e, portanto, ela tem que ter uma socialização minimamente aberta. Isso é uma mudança formidável na sociedade brasileira, não tem a menor dúvida com relação a isso. Alberto, para onde vamos?
a grande pergunta, você que é um estudioso das relações do ser humano, eu digo, para onde vamos o seguinte, qual vai ser o próximo passo da sociedade? Nós estamos vendo aí, primeiro vai para ser pontual, as manifestações vão continuar na sua ótica? Nós estamos no dia seguinte de uma manifestação grande, né? Então, eu imagino que, em havendo uma segunda, ela possa ser maior do que a primeira. Pode ser maior. Pode ser maior. Agora, já a terceira e quarta, aí depende de muita coisa. Muita coisa tem que acontecer. Tem que ter alimento externo a essas manifestações. Noticiário, contrário ao governo. O governo tem que ficar inerte, o governo não pode reagir. Se o governo reagir, pode ser que... Mas o governo deve respostas à sociedade. Todo governo tem que responder à sociedade. Mas em especial nesse uns momento... mais, outros menos. Nesse momento, é claro que é um momento de grande pressão sobre o governo. Grande pressão sobre o governo, sobre o sistema político de um modo geral, sobre os políticos de um modo geral. Aliás, essa pressão nunca mais será menor. A tendência é que ela seja cada vez maior. Quando você pergunta o que esperar do futuro, ninguém tem bola de cristal, é um fato. O que a gente pode antever minimamente para o Brasil? Tá? O Brasil vem avançando muito nesse aspecto, a gente não pode menosprezar, ninguém deveria menosprezar a importância da rede de escolas no Brasil. Centenas de milhares de escolas existentes no Brasil. Ensino fundamental, ensino médio, agora a entrada mais forte do ensino superior. A mudança no Brasil virá disso. Já foi universalizado o ensino fundamental no Brasil, nós temos problemas importantes no ensino médio, nós precisamos ainda melhorar muito no ensino médio e, em algum momento, a grande maioria dos brasileiros estará matriculado no ensino superior. Isso vai ter como resultado uma mudança ainda maior no Brasil. Muito maior do que o que a gente tem visto nos últimos anos. E o sistema político será mais pressionado. O que hoje vem se exigindo mais dos políticos, cada vez mais, que é retidão na conduta, bom uso do recurso público, evitar a corrupção, vai ser exigido muito mais ainda. Vai crescer. Não, isso não tem volta, né? Tem volta. Nós hoje vemos as disputas até internas em partidos políticos, quaisquer que sejam eles. Se aparece o nome de um político, os outros, que são até colegas de partido, mas que estão em alguma competição... isola, aniquila. Isso não era assim no passado. Tinha um sentimento de companheirismo, de salvar. Hoje, não, olha, eu quero ele distante. E até na disputa interna, é isso. E muitas vezes alguém acaba a carreira política numa dessas. É um fato. Isso é assim hoje. Será mais duro ainda do que está sendo no futuro. Qual a tua avaliação que você tem dos meios de comunicação brasileiros? Qual a leitura, tanto de TV televisiva, escrita, falada? É correto? Tem sensacionalismo? Em geral, a notícia boa é notícia ruim, né? É o que se convencionou. O lema diz que a notícia ruim é que vende jornal. O que vende é a notícia ruim. Ninguém vai dizer, olha, hoje decolaram 1000 voos, todos os 1000 aterrissaram. Você só vai falar um avião. Aí também o processo de mudança é muito grande. TV aberta, TV fechada, internet... Fenômenos tipo uma transformação. Tem Netflix, quer dizer, são fenômenos importantes. Novos. Você pega aí crianças que hoje não assistem nem TV aberta nem TV fechada. Assiste Netflix e ponto final. Tem gente que vive... A televisão moderna é a internet. Nossos filhos, eles estão na nossa sala vendo televisão, mas estão com um tablet e o celular ligado. O quanto é que eles estão prestando atenção à televisão? Não, é um fato. Então, é uma mudança também importante. Alberto, o papo está muito bom, mas infelizmente o tempo é limitado. Eu quero mais uma vez agradecer Eu é que agradeço, participação. Aqueles que tiverem interesse, o Alberto também é consultor, palestrante e escritor aqui de grandes livros, tá certo? Nas principais livrarias de todo o Brasil. Aliás, bom livro eu posso falar porque, em especial, A Cabeça do Eleitor eu já li, tá certo? A Cabeça dos Brasileiros ainda não li, vou ter a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.